dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito. É muito bom começarmos amanhã bem informado. E assim nós teremos uma entrevista muito especial hoje que você não pode perder. Lembrando que você poderá acompanhar essa entrevista e todas as outras na minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Se inscreva na página, faça os comentários sobre as entrevistas e também sugira quem você gostaria que fosse o nosso entrevistado. Hoje nós iremos tratar de assuntos importantes e muito atuais. Iremos falar sobre questões relacionadas à reforma política, à maioridade penal, questões relacionadas ao Congresso Nacional. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos para vocês o deputado federal Irã Gonçalves. Ele que também é médico, oftalmo, e estará conosco hoje no nosso programa falando sobre assuntos muito importantes. Você não pode perder. Lembrando que você pode nos acompanhar no Twitter, Instagram, Facebook e nas redes sociais. Basta digitar Dolane Patrícia. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa que tem o objetivo de levar informação até você e manter você informado dos seus direitos. Por isso, todas as terças e quintas às 7 da manhã, estamos aqui na TV Cidade e você não pode deixar de participar, de assistir essas entrevistas importantes que são feitas para que você conheça os seus direitos e conheça também as leis do seu país e as leis do nosso estado. Nós queremos convidar você para assistir a entrevista de hoje com o Dr. Irã Gonçalves. Ele que é deputado federal e também médico oftalmo muito conceituado em Boa Vista. Bom dia, doutor Irã. Bom dia, doutora Dolane. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais, na TV Cidade. Eu queria enfatizar da qualidade do seu programa e dizer que estou muito honrado com o seu convite e feliz de estar aqui com você, porque eu acho que a entrevista vai ser interessante, porque você é uma pessoa inteligente e que sabe abordar bem os temas que você aborda aqui. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, é muito importante o senhor estar aqui, é um ato de cidadania, porque está levando informação até as pessoas e com certeza todos irão gostar muito dessa entrevista. E eu gostaria de começar perguntando sobre a sua trajetória profissional. Bom, Dolane, eu sou amazonense, eu nasci no interior do Amazonas, eu nasci em Tefé, no Amazonas, onde o meu pai, que é auditor do Tesouro Nacional, ele fez um concurso público em 1954 e foi para a Amazônia. E ele veio para criar, para montar, estruturar a delegacia que ainda funciona ali naquele mesmo lugar, na Praça Centro Cívico. E meu pai ficou 11 anos como delegado da Receita Federal. Nesse ínterim eu já fazia medicina e vim aqui de vez em quando. E me encantei com Roraima. Vim para cá em 83, me instalei aqui, montei consultório, fiz um concurso público para médico. Eu sou médico legista também, concursado. Eu, como médico legista, tenho aposentadoria especial, porque é uma atividade insalubre, é uma atividade policial. Eu já me aposentei, apesar de ser assim, não ser tão velho assim, né? Mas eu me aposentei como oftalmologista e sou médico perito do Ministério da Saúde também. Estou afastado para desenvolver o meu mandato parlamentar e faço oftalmologia, que há muito tempo, já fui presidente do Conselho Regional de Medicina do meu estado 2 vezes, fui presidente da nossa Unicred, da nossa cooperativa financeira de profissionais da área de saúde. Enfim, eu tive um trabalho muito grande aqui no nosso estado e me dediquei muito à medicina. Eu adoro fazer medicina e eu estava te falando até que cheguei um pouco atrasado no teu programa, porque quando eu venho para cá para o estado, normalmente eu tenho uma agenda muito grande de atendimentos e de cirurgias. Ontem nós fizemos 32 cirurgias lá na Proftalmo e hoje eu até me atrasei um pouco porque estava fazendo os pós-operatórios. Vou conversar com você aqui, tem outras reuniões e depois volto ao Brasil, porque hoje à noite ainda tem votação onde se votará coisas importantes, que é a questão da desoneração, que na realidade é uma oneração, porque o Partido dos Trabalhadores, para ganhar a eleição no Brasil, ele desestruturou a economia do país. Verdade. E agora nós estamos assumindo o ônus de tentar regulamentar isso, tomar medidas duras para que a gente volte a ter uma economia saudável no Brasil e que a gente não perca, não se desorganize. E quem perde mais quando a economia se desorganiza são as pessoas, inclusive as pessoas que estão assalariadas,
onde a inflação come mais os salários, né? Então nós estamos lá fazendo esse tipo de trabalho e você me perguntou por que assim, a gente conversando aqui, me fala como é que você se seduzir com política, não é? É porque assim, o senhor era um médico muito conceituado já, e como foi essa ideia, né, de você chegar até a política? Nós todos somos políticos, não é? Quer dizer, nós temos esse viés, nós que vivemos, o dia a dia da gente é fazer política, quando a gente se relaciona com as pessoas que a gente gosta, com o nosso esposo, nosso marido, com nossos filhos, tudo aquilo é política, né? Com nossos funcionários. E essa relação muito positiva assim seduz as pessoas. E aí você começa a ver que você tem oportunidade de, mais do que na medicina, numa política desenvolvida de maneira séria, prestar um serviço amplo para a sociedade, né? Quer dizer, eu acho que a medicina é uma maneira da gente fazer o bem às pessoas, mas política de uma maneira bem feita, com seriedade, comprometida com as causas mais nobres, eu acho que é muito mais importante do que a medicina até para a gente mudar a vida das pessoas. Então, eu já, depois de 33 anos fazendo medicina, eu fui candidato a senador há 4 anos atrás, eu tive uma votação, fazendo uma campanha com 5 pessoas, eu consegui ter uma votação muito grande e aí eu vi que eu tinha possibilidade. E agora, dessa vez, Deus me concedeu essa graça ainda de prestar esse serviço à sociedade e eu estou muito feliz, estou aprendendo muito lá. Estou lá à sua disposição e estou aqui para discutir, prestar conta desses aproximadamente 100 dias que nós estamos no mandato. Muito importante o seu trabalho, muito importante também o motivo que o levou até o Congresso Nacional. E eu gostaria que nós conversássemos um pouco agora sobre essa questão da reforma política, é um assunto bem atual. Como é que está essa questão da reforma política hoje? Como é que a gente pode levar para as pessoas que estão nos assistindo informações atuais e precisas sobre esse assunto? Muito bem. A reforma política, ela dormitava no Congresso há mais de 2 anos. Todo mundo falava que era preciso fazer uma reforma política, quer dizer, todo mundo jogava muito para a torcida, para as pessoas, mas lá não se mexia na reforma política. Verdade, é isso Quando mesmo. o deputado Eduardo Cunha assumiu a presidência, ele assumiu com um dos compromissos de que ele ia votar a reforma política até o meio do ano. E ele é um homem de muita palavra. Ele às vezes atropela um pouco, ele às vezes tem deputados que acham que ele é muito incisivo, ele é meio que ditatorial, assim, mas ele faz isso, no meu julgamento, para fazer com que as coisas funcionem. E ele disse, olha, essa reforma está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, que é uma comissão terminativa no Congresso Nacional, uma comissão importante. Ele disse, olha, ou anda, ou eu nomeio uma comissão especial para esse negócio andar. E ele nomeou uma comissão especial, e nomeou o deputado Marcelo Castro do Piauí para fazer o relatório. E como o relatório não foi como ele queria, que ele pensou de outra forma? Ele pensava de outra forma, ele nomeou um relator de plenário, e o relator de plenário construiu propostas completamente diferentes dessa proposta inicial, e nós fomos para a votação. O que aconteceu? Uma reação do Congresso terminou fazendo com que muitas coisas importantes não fossem aprovadas, que estavam consignadas na relatoria primeira do deputado Marcelo Castro. E eu acho que por essa reação nós não conseguimos aprovar, por exemplo, o que eu votei, que se pode entrar na internet e ver nossos votos todos, viu, Dolane? Então, na transparência estão lá os nossos votos, no Congresso você pode ver. Então, eu votei pelo Distritão, porque eu acho assim, as pessoas comuns, elas não entendem desse negócio de coligação, de coeficiente. Nem eu entendia muito bem disso, entendeu? Até eu entrar e ver como olha, tu tem que ter um coeficiente tal, o grupo que faz parte da tua coligação tem que ter tantos votos para você ser eleito. Então, essa matemática não dava para entender. É muito complicada. Então, eu achava assim, quem tem mais voto, se elege. Nada mais justo. Claro, porque quem a população quer lá dentro. E a gente eliminaria o efeito que nós chamamos lá, não de forma pejorativa, porque eu tenho até uma amizade com o Tiriri, que é uma pessoa muito distinta, e nós temos relação de amizade, mas a gente chama lá de efeito tiririca, quer dizer, um deputado tem 2 milhões de votos, e aí ele elege um monte de deputados que não tem tanta representatividade. Por exemplo, lá em São Paulo, o Tiririca elegeu deputados que tiveram 40 mil votos. Agora ele teve 1 milhão e poucos mil votos. Então,
Outros que têm 100 mil, 150 mil, que não estavam nessa coligação, ficaram de fora. Então, nós achamos assim, a representatividade dos eleitos, ela ficou comprometida, porque muitas pessoas com mais representatividade junto à comunidade, junto ao Estado, não puderam representar no Congresso Nacional esse segmento que foi tão representativo dentro daquele Estado. Isso foi uma coisa. Outra coisa que a gente queria lá, a gente queria que o financiamento de campanha, que é uma coisa que suscita muito problema, corrupção, gente presa, essas coisas, a gente queria que o financiamento ele fosse limitado à pessoa jurídica. Por exemplo, a pessoa jurídica, uma empresa que ela pudesse, você candidata, a empresa só pudesse te doar até, por exemplo, 100 mil reais, né? Mas isso não prosperou, porque tem muita gente que recebe doações vultosas milionárias dentro do Congresso Nacional. E o que se aprovou ali? Se aprovou só que essas doações não vão ser direto mais para o deputado, vão ser doações feitas por partido, e os partidos é que vão decidir a quem vão apoiar, a quem vão destinar esse recurso. Foi uma coisa que mudou muito pouco em relação ao que é hoje, muito pouco. E outra coisa agora importante que eu acho é que nós acabamos com a questão da reeleição no Brasil, a reeleição para cargos majoritários, né? Nós iremos falar sobre essa questão da reeleição logo após o intervalo comercial, porque é um assunto que todo mundo quer saber. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, nós iremos voltar sobre questões relacionadas à reeleição e à maioridade penal. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando com o deputado federal William Gonçalves. Estamos falando sobre assuntos atuais relacionados à reforma política. Iremos falar ainda sobre questões relacionadas à maioridade penal, à redução da maioridade penal, saúde e outros assuntos importantes também. Doutor Irã, estávamos falando com relação a essa mudança que ocorreu na reforma política da reeleição. Como ficou a questão da reeleição agora, após essa reforma? A reeleição, ela não passou, quer dizer, para os cargos executivos, quer dizer, os prefeitos, a partir de 2018, os prefeitos, governadores, presidente da República, eles não poderão ser reeleitos, eles terão que se candidatar a outros cargos. Foi um grande avanço. Foi um grande avanço, até porque um pensamento assim, que ganhou muito corpo no Congresso e a sociedade também entende isso. Normalmente, o primeiro mandato... É uma maravilha. É uma maravilha. O segundo mandato, normalmente, há exceções, obviamente, mas a grande maioria dos gestores, eles só pensam na sua... Eles só pensam... No seu próprio benefício. Normalmente, é muito complicada a segunda gestão. Então, o gestor público hoje, que ele vai ficar num mandato só, ele vai dar tudo de si para fazer uma grande administração e para ele se qualificar para ser candidato a senador, a deputado federal, a deputado estadual, enfim, ele pode ser candidato a outros cargos, mas não mais aquele cargo que ele foi eleito 4 anos atrás. Mas, no caso, ele não pode mais se reeleger, mas após o outro mandato com outra pessoa. E ele pode voltar a se reeleger de novo? Pode então, voltar a ser mais um motivo para ele fazer um bom trabalho, para que um dia ele tenha esperança de voltar. Exatamente. E a gente não correria, por exemplo, o risco que nós corremos agora, que nós ficamos assim, a metade do Brasil não queria mais a reeleição da presidente, né? Não se pode negar, né? Então, se tivesse aprovado isso antes... E outra coisa, a gente diz que, estaremos com a Dilma agora. Que as vassouras novas limpam melhor, né? Então, isso eu acho que foi um ponto importante da reforma. Outra coisa que eu fiquei muito triste, Dolane, até uma homenagem a vocês mulheres, eu e o deputado Abel, obviamente, e as nossas representantes
Maria Helena e Sheridan, nós votamos pela cota das mulheres. É uma coisa, a gente, assim, cota é meio questionável, cota para minorias, mas na realidade as mulheres não são minoria, as mulheres são maioria. Só que as mulheres não são maioria na política. As mulheres ainda têm muito pudor de entrar na política. Acho que não é uma coisa séria, que é uma coisa menor, que tem muita coisa que elas não aprovam. Então, com isso, a gente tem dificuldade até de compor as chapas das coligações e tudo mais, porque as mulheres não querem participar. Então, as 49 deputadas fizeram um trabalho muito bonito na Câmara para tentar aprovar a cota, mas a cota por 15 votos ela não passou. Mas nós aqui votamos a favor, porque achamos que isso ia ser temporária, a proposta era temporária, era a gente fazer cota durante 3 mandatos, até para a gente tentar aumentar a representatividade das mulheres, já que elas, na sociedade, elas já são mais representativas que os homens. Mas fica aqui o meu registro de que eu votei a favor e nós, aqui, os colegas que eu citei aqui, todos votaram a favor e eu fiquei entristecido de não ter aprovado, porque acho que a gente ia corrigir essa distorção que há, porque ali termina sendo um verdadeiro clube do bolinha. Verdade. E vamos falar agora sobre um assunto muito polêmico em todo o país, que é a questão da maioridade penal, né? Finalmente foi a votação, finalmente parece que vai sair do papel. Eu gostaria de, primeiramente, me posicionar com relação ao assunto, porque eu sou contra, né? Vamos conversar sobre isso. Eu gostaria de saber a sua posição sobre isso e como anda essa questão também da maioridade penal no Congresso. Nós aprovamos olha só, para você ter uma ideia, nunca se votou tanto no Congresso Nacional como agora, essa legislatura. Tenho notado. A gente termina, hoje eu vou sair daqui, nós temos votação até meia-noite. A gente chega às 6 horas lá. E hoje a gente deve votar, deve sair de lá meia-noite, meia-noite e meia. Então, vota-se muitas coisas importantes. E isso foi uma coisa importante. Esse projeto de lei, não é um projeto de lei, é uma PEC, projeto de emenda constitucional. Ela está no Congresso Nacional há 22 anos. Né? Então, 22 nunca anos. Tinha saído do papel. Nunca andava. E o Eduardo falou, olha, nós vamos votar no dia 30 de junho, nós vamos votar isso. E ele nomeou uma comissão especial, uma comissão que apresentou um relatório na semana passada. Esse relatório foi aprovado por ampla maioria, teve muita confusão, muita pressão, porque os grupos de pressão vão para dentro da casa lá e fazem muita pressão, porque muitos segmentos da sociedade civil organizada, eles são muito mobilizados. Então, lá tem muito debate, e teve até confusão, teve spray de pimenta na sala, aquela confusão toda, mas foi aprovado. E eu vou dar aqui, eu acho que o mais grave de um político é você não ter posição. Verdade. Não é? E respeito muito sua posição, nós temos aqui um amigo comum que foi entrevistado por você aqui há pouco tempo, que é o desembargador Mário Campelo, que eu tenho o maior respeito, que é um homem muito versado no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um trabalho muito grande nesse. Já convidei-o para participar no plenário sobre o debate sobre a questão, mas nisso nós divergimos profundamente. Eu sou claramente a favor da maioridade penal aos 16 anos, porque eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso dos crimes contra a vida, nos crimes de alto poder ofensivo, nos crimes que deixam lesões corporais graves, nos crimes hediondos, nos estupro, essas coisas, o ECA dá um salvo-conduto para o menor infrator. Vou te dar um exemplo prático aqui. Se um menor nos matar, que ele vai saber o que ele está fazendo, um menor de 16 anos, ele pode eleger um presidente da República, ele pode eleger um deputado, ele pode causar um dano ao país se ele votar errado. Então, ele tem responsabilidade já para outras coisas. E ele sabe o que está fazendo quando mata alguém. Não é? Então, quando ele mata alguém, ele sabe também que ele está protegido pelo ECA. Ele vai ficar internado durante 3 anos e depois ele sai dessa internação e ele não vai ficar com a fichinha dele suja, não. Ele vai estar livre, leve e solto para voltar a delinquir. Mas não seria o caso, então, de mudar o ECA e, no caso, tornar mais graves as penas ali existentes com relação à criança e adolescente? Eu acho assim, o relatório foi interessante, porque
deixou de lado os crimes de menor poder ofensivo. Um roubo de supermercado, bater carteira na rua, essas coisas estarão consignados no ECA. Só os crimes mais graves. E outra coisa, uma coisa que se levantou lá. Dona Ana, eu sou membro da CPI, que ela está avaliando o sistema prisional do Brasil, que é um caos. É um caos em todo o Brasil. Era o que eu ia colocar, porque vai colocar essas pessoas onde? Pois é. Então, isso foi uma coisa que foi discutida lá. Nós vamos aprovar isso, mas, por outro lado, nós vamos criar estruturas para colocar esses delinquentes que hoje são menores, mas que não serão aprovado o procedimento constitucional, nós vamos ter que colocar esses infratores num lugar separado dessa universidade do crime que são os nossos presídios. Nós não podemos misturar lá, porque senão a gente vai levar criminosos eventuais para fazerem um curso de delinquência dentro dos presídios, como a gente vê hoje aqui, e que no nosso estado, o nosso estado não é uma exceção. Até pouco tempo nós tivemos uma reportagem sobre o nosso presídio aqui, que tem comércio, tem favela lá dentro. Tem tudo. Tem tudo, né? Quer dizer, e, inclusive, a superlotação é um problema, não só em Roraima, como no Brasil todo. No Brasil todo. Então, como é que vai ser? Vai construir novos presídios para essas pessoas? Tem que construir. Mas, assim, esse dinheiro que vai ser construído nesses presídios, eu acho interessante porque, assim, não existe uma preocupação, em termos gerais, em fazer políticas públicas para o adolescente. Existe uma frase que diz: educar as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Só que a educação no nosso país é horrível. Então, é aí que eu sou contra. Porque não se dá condições ao adolescente de ser um adolescente de bem. Isso começando da infância. Aí já joga no presídio, se ainda for construído. Do jeito que as coisas são no Brasil, demoradas. Não seria melhor trabalhar com a prevenção? Eu acho que uma coisa ela não pode atrapalhar a outra. Por exemplo, nós sabemos que nós temos aqui no Brasil uma falta de controle da natalidade. Eu acho que nós precisamos trabalhar com seriedade isso. O controle da natalidade, ele fica muito restrito às religiões, e as religiões normalmente não apoiam isso, não é? E aí a gente termina tendo famílias muito grandes no Brasil, e isso gera uma demanda social para o país muito grande. O país não tem condição de educar essas crianças. Não tem. O Brasil não tem políticas sociais efetivas. Não tem. As escolas precisam melhorar. Mas isso não isenta a gente da responsabilidade de dizer para um jovem: está consignado em lei que você vai ser preso se você matar alguém. Não quer ser preso? Não mata ninguém, não estupra ninguém. Acabou. Existe a lei. A lei não vai punir quem não é delinquente. A lei vai estar aí para punir quem é delinquente. E veja bem, eu acho assim, tu vai me dizer, isso vai diminuir a criminalidade? Não. A gente vai saber disso depois de um certo tempo. Mas eu acho que, de uma maneira educativa, só você saber que você corre um risco de você ser punido de uma maneira muito severa e muito eficaz, rapidamente, se você cometer um delito dessa natureza, eu acho que isso, de certa forma, inibe as pessoas. Porque hoje, Dolane, desculpa te... Não, pode continuar. Hoje você pega com a internet, que é um mundo sem censura. Aliás, é um desafio a gente educar nossos filhos com... E meio internet liberal como está. Exatamente, quer dizer, a gente não tem controle absoluto, não tem controle de nada na internet. Os nossos filhos têm acesso a coisas que às vezes a gente nem tem acesso, porque eles entendem muito mais de internet do que nós, não é verdade? Então, eu acho que nós temos hoje que considerar que um jovem de 16 anos, ele é absolutamente responsável por aquilo que faz. E tem algumas perguntas que se fala: como vai ser a maioridade aos 16 anos, nós vamos poder dirigir aos 16 anos? Ainda não está consignado em lei, tem que haver uma alteração no código. Mas eu acho que se ele for, se passar, como a gente acha que vai passar com uns 80% de aprovação no Congresso, que a gente tem sentido. Porque o Congresso é muito sintonizado com a sociedade, nesse caso, né? A sociedade quer. Então, eu acho que
A gente, alterando o Código de Trânsito, a gente também pode, fazendo algumas adaptações, a gente pode até autorizar que os jovens de 16 anos possam dirigir. Eu não vejo nenhum problema disso. Aliás, nós também aprovamos na reforma, Dolane, nós diminuímos o tempo. Um senador só poderia ser eleito se ele tivesse 35 anos. Diminuímos para 29 e hoje um deputado federal, um prefeito, pode ser eleito com 18 anos no Brasil. Verdade. Mas assim, uma coisa que chama atenção é porque, por exemplo, esse adolescente de 16 anos, se ele procurar um emprego como menor aprendiz, ele vai receber R$400. Então, é nesse ponto que eu acho que deveriam haver políticas públicas primeiro, que dessem condições de vida para eles, porque um emprego de R$400, educação precária, saúde também, aí vai punir, porque ele tem necessidades básicas que não são fornecidas hoje, que não estão sendo levadas em consideração. Só que esse é um assunto que, na verdade, vamos precisar de mais um programa para a gente continuar conversando, porque são muitos tópicos para a gente debater. Sim, mas só que antes, com a devida vênia, veja bem, isso, tudo que você colocou, não dá o direito de estuprar nem matar alguém. Mas você não acha que é uma questão psicológica por trás disso? Não tem um histórico psicológico que levou ele àquela prática? Não seria interessante? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou secretário-geral do Parlamento Latino-Americano, nós tivemos em Cuba semana passada. E até encontrei o desembargador Mauro Campelo lá. E Cuba é um lugar que ele é muito pobre. As pessoas não têm perspectiva de vida. Fechado. Imagina um país sem internet, Dolane. As pessoas não têm acesso à internet em Cuba. No hotel, a internet é internet via rádio. A gente não consegue passar uma foto. Nossa. É um negócio absurdo. Você está num outro mundo, 50 anos atrás. Não é? Mesmo assim, você não tem assalto, você anda na rua sem nenhum problema. As pessoas são muito pobres. As pessoas são muito pobres e sem perspectiva. Você não vê comércio, você não vê nada, tudo muito precisando de manutenção e tudo, mas as pessoas não te assaltam. Quer dizer, não é uma questão. Eu acho que isso que você está dizendo é uma falha do país. Nós temos uma dívida social no país que isso vai se resgatando ao longo do tempo. Já foi muito pior, vai melhorando ao longo do tempo, mas isso não dá o direito às pessoas de matar alguém. Se tu me disser assim, olha, o cara roubou no supermercado porque ele estava com fome, esse vai pro ECA. Mas matar alguém, estuprar um filho teu, matar um filho teu, aí você vai logo ser a favor de prender esse delinquente. É uma coisa. Nós temos lá vários deputados e deputadas que tiveram esses dramas. E quando elas relatam esses dramas, tem deputada lá que teve os 2 filhos assassinados. Quer dizer, quando ela conta a história dela, ela sensibiliza a massa de deputados. Né? É porque muitas vezes as pessoas utilizam da questão de menores, mas tem toda uma situação que o país tem uma certa culpa, que eu gostaria que, de alguma forma, pudesse agora ajudar o adolescente, nesse caso, uma vez que tem essa questão da idade penal, a questão da punição, dos crimes hediondos, dos crimes mais graves. Mas o que vão fazer para ajudar essas pessoas? Porque prisão não ressocializa ninguém. A prisão não recupera. Então, sabendo disso, eu gostaria que nós iremos fazer após a aprovação dessa lei. Mas nós iremos conversar sobre isso no próximo programa. Dr. Irã Gonçalves irá continuar conosco. Na próxima terça-feira ele estará de volta. Iremos continuar falando de questões relacionadas à maioridade penal e também de outros assuntos importantes. Você está convidado a voltar para conversarmos sobre esse assunto e outros mais na próxima terça-feira. Tudo bem? Obrigado, Dolane. Me chame sempre. É sempre bom a gente debater com pessoas inteligentes como você. Eu acho que a gente esclarece as pessoas que estão em casa, que nos acompanham através da TV Cidade ou nas redes sociais. Eu acho que é por isso que o seu programa tem essa dimensão que tem, pela maneira como você aborda os temas, pela profundidade e seriedade. E você está mais uma vez de parabéns. Obrigado pelo convite e me convide sempre que eu venho. Agradecendo ao deputado federal, Dr. Irã Gonçalves, que nos deu essa brilhante entrevista, nos mantendo informados sobre os nossos direitos e sobre as leis do nosso país. Nós queremos agora agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo primeiramente ao Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão de Beleza Luzes Ré tem modernos
produtos para que o seu cabelo fique lindo, seja você loira ou morena, tenha você cabelos curtos ou compridos. A Luziane Souza vai aguardar você para marcar um horário. Ela que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768, no bairro Caimbé. Agradecendo ainda a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem sapatos maravilhosos para você. E a Tizuca Calçados nos calça a cada terça e quinta no nosso programa Conhecendo o Seu Direito, com sapatos lindos que você não pode deixar de conhecer. A Tizuca Calçados fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Não deixe de conhecer. E a Patrícia Passos estará lá esperando por você. Agradecendo também ao Salão de Beleza, a loja que vende acessórios belíssimos, que é a Noni de Luxo, a nova mania da cidade. Lá você faz depilação, você cuida dos seus cabelos, tem serviço de manicure e pedicure e todos os produtos da Noni de Luxo e todos os vestidos estão em promoção. Você não pode deixar de conhecer a Noni de Luxo em frente ao Hotel Barrudada, no centro da cidade. E o Nonato Lima vai estar esperando você para que você possa conhecer os mais lindos acessórios que você já viu e deixar você maravilhosa também com seu salão e com vestidos belíssimos da Noni de Luxo. Nós agradecemos também ao Ney Maison, com um espaço maravilhoso no Shopping Garden. Não vá ao Shopping Garden sem passar pelo espaço do Ney Maison. Experimente as deliciosas receitas que ele preparou para você no café da manhã, no almoço, no jantar. Queremos convidar você agora para no próximo programa estar conosco, para que possamos juntos conhecer mais sobre os nossos direitos. Espero você no próximo programa. Até lá!